Bora ler a Bíblia hoje. Mais um dia, 15 minutinhos, só 1% do seu dia de 24 horas para Deus. E por falar em 1%, em dia, em 24 horas, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu tô gravando dia 4 ou dia 5 hoje? 4. Dia 4 de dezembro, né? Um mês de dezembro é um mês tão intenso, né? Cheio de rotinas diferentes, confraternizações, final de semestre para quem estuda, tantas coisas, né? Preparação para quem viaja, para quem vai fazer um Natal em família. Um mês bem apertado, um mês bem corrido. E muitas vezes a gente permite que a correria do dia a dia, né, que a rotina, que as necessidades urgentes do dia a dia tomem 100% do nosso tempo. E a gente, às vezes, quando lembra, passou o dia e a gente não leu a nossa Bíblia, não orou, não conversou com Deus, não dedicou o nosso 1%, pelo menos, para Ele, né? Então, hoje a gente vai falar algo sobre isso. Na nossa sequência, olha que curioso, na nossa sequência de leitura, no capítulo 10, onde nós estamos lendo, né? A partir do versículo 38, Jesus vai falar sobre prioridades. Será que tudo que a gente faz é bom para Deus? Melhor, será que tudo que a gente faz para Deus é o que Ele quer que a gente faça? Conseguiu entender a minha pergunta? Nem tudo o que você faz para Deus quer dizer que é o que Ele quer que você faça. Consegue compreender essa pergunta? É como se, por exemplo, você estivesse em algum lugar, em alguma cidade, evangelizando ou cuidando de alguma missão, fazendo algo voltado para Deus, ajudando um orfanato, ajudando um asilo. Mas quando na verdade o Senhor não queria que você estivesse ali, mas na verdade a vontade dele é que você estivesse em outro lugar. Não cuidando, mas talvez ensinando. Às vezes o Senhor, ele deixa claro pra gente o que ele quer, e a gente, no instinto de fazer o que a gente deseja, acaba justificando a nossa desobediência. E a gente justifica com a seguinte resposta: mas isso aqui também é para Deus. Consegue entender? Se ainda não ficou claro para você, vamos ler o trecho de hoje e no final a gente conversa mais um pouquinho. Então vamos lá. Evangelho de Lucas, nossa jornada de leitura pelo Evangelho de Lucas. Aos poucos, passos curtos, mas passos bem firmes, porque nós temos pisado na palavra sólida, firme, que nos sustenta. Amém? Então hoje nós vamos para o capítulo 10, vamos encerrar o capítulo 10 hoje, a partir do versículo 38. Na minha Bíblia, o trecho diz: Jesus visita Marta e Maria. Vamos ver, a partir do verso 38. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Pessoal, só para contextualizar, Jesus estava na região norte e ele vem descendo. O destino final de Jesus é chegar a Jerusalém. Vai ser a última vez que ele vai chegar a Jerusalém. Já vai ser aquela visita que ele vai fazer, que ele vai ficar e vai ser crucificado. Né? Então, Jesus estava descendo ali no mapinha que eu já coloquei em outras oportunidades aqui para você. E ele chega a um povoado. E esse povoado, eu sei que é Betânia, por conta de outros trechos da Bíblia, que também fala de Marta, Maria e Lázaro. São as pessoas que a gente não vai ver Lázaro nesse trecho, né? Mas nós sabemos por outros trechos da Bíblia que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. E eles moravam no povoado de Betânia. Fica perto de Belém, já mais próximo de Jerusalém. Então, aqui diz que Jesus
continuou sua viagem e chegou ao povoado de Betânia e foi recebido por uma mulher chamada Marta. No verso 39 diz assim: Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Olha só. Vamos dar uma pausa bem aqui pra gente colocar os pingos nos is, né? Esse trecho, ele da Bíblia, ele às vezes é muito julgado pelas pessoas. A posição de Marta, né? Em contraponto, a posição de Maria. Você observou? As duas irmãs estavam na mesma casa, mas elas estavam em lugares diferentes. Marta estava cuidando das coisas na cozinha, organizando a casa. E Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo ele falar. Nossa, que linda a atitude de Maria, né? Aos pés do Senhor, ela é muito valorizada por isso. Inclusive o próprio Senhor valorizou isso. Sentada, ou seja, quieta, em paz, concentrada, ouvindo o que o Senhor diz. Existe posição melhor que essa? Não existe. Quem vos fala é uma pessoa de coração muito agitado, que já se deixou levar muito pelas agitações da vida. Tem uma brincadeira no meio evangélico que a gente diz: Marta, sai daí, Marta, né? Porque quando a pessoa está muito ocupado com os afazeres do dia, os afazeres da vida, e acaba esquecendo de dedicar tempo de comunhão com os irmãos, tempo de leitura na palavra, tempo de comunhão com o próprio Deus. E eu já fui uma Marta, em nível elevadíssimo. E o Senhor tem me ajudado a eu deixar essa Marta de lado, né? E tentar ficar mais um pouco como Maria, sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem para dizer. Nesse momento em que nós estamos aqui nesse vídeo, eu falando daqui, você ouvindo daí, nós estamos como Marta. Eu não sei se você está no seu carro dirigindo, eu não sei se você está na sua casa com a porta do seu quarto fechado, mas nós estamos um pouco como Maria, perdão, falei Marta, mas é Maria. Nós estamos em momento de ouvir o Senhor, porque nós estamos lendo a sua palavra. Por isso é importante que no momento de leitura, se possível, você esteja num lugar silencioso, com pouca distração, mesmo que um pouco tempo, mas que você dedique concentração, para que você possa ouvir o que o Senhor tem para dizer. Então, nesse momento, eu me sinto um pouco Maria, mas eu já fui muito da Marta, e o Espírito Santo precisou trabalhar isso em mim, né? Essa Marta que ela vê as necessidades. Vamos lá. Jesus andava rodeado de gente. Pelo menos umas 30, 40. E uns versículos falam que era um grupo de 70. Chega aquele monte de gente na tua casa. Você, como mulher da casa, o que você vai fazer? Você vai se agitar. Vai preparar algo para comer, algo para beber, onde que todos vão sentar, aquele povo todo. Claro que ela ficou agitada e claro que ela tomou para si a responsabilidade de receber aquelas pessoas. Afinal, nós estamos falando de Jesus. E Marta, Maria e Lázaro, eles tinham essa noção de quem era Jesus. Ela estava fazendo algo para o Senhor. Concorda comigo? Ela estava preparando a casa, preparando a cozinha, preparando comida para o Senhor. É ou não é algo para Deus? Sim, é algo para Deus. E algo válido. Algo necessário. Muitas vezes a gente se sobrecarrega de coisas que nós também justificamos como necessárias. O problema
é que quando a gente se sobrecarrega, a gente vai gerar algo que não é legal. A agitação, né? A agitação, a ansiedade. E o pior de tudo, a sensação de que nós não podemos perder o controle. A sensação de que nós conseguimos controlar. A sensação de que nós temos algum poder sobre esses eventos. Porque quando a gente tem essa sensação de controle, de domínio, e geralmente isso é típico nas pessoas de personalidade de liderança, personalidades fortes, como eu vejo a de Marta, né? Que tomam iniciativa, que não sabem esperar pelo outro, que vão lá e fazem. Geralmente, pessoas com esse tipo de personalidade de controle, vem junto com isso, sabe o quê? A falta de dependência do Senhor. Concorda comigo? Se eu confio tanto em mim, tanto na minha força, tanto no meu controle, tanto na minha competência, eu não vou precisar depender do Senhor. Eu não vou precisar exercer fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos. Convicção daquilo que a gente espera, mas ainda não está aqui. Concorda? Eu digo isso com propriedade. Quando a gente tem muito domínio sobre as coisas, a gente deixa de ter dependência de Deus. E muitas vezes Deus quer agir, mas Ele fica olhando pra gente e vendo a gente dar murro em ponta de faca. E Ele deixa até a gente cansar, até a gente não aguentar mais. Aí a gente entrega as pontas, respira e diz: eu não consigo mais, Senhor, só Tu. Aí o Senhor vem e toma conta das coisas. É mais ou menos assim que funciona. E eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã, quando Ele toma conta das coisas, tudo sai de uma forma tão maravilhosa. Tudo sai, talvez não da forma como você queria, mas da forma como você precisava que fosse. Tudo sai com uma sintonia que vem fazer sentido mais na frente. É quando a gente entrega tudo nas mãos dele. É quando a gente descansa na mão dele. Francisca, então quer dizer que como Maria, Marta também deveria se sentar aos pés de Jesus? A gente vai ver mais na frente que Jesus não condenou a atitude de Marta, né? Mas o que eu quero dizer é que você tem que fazer a sua parte. Até os seus limites físicos, os seus limites psicológicos, porque muito dessa agenda superlotada, dessa multitarefa, desse monte de coisa para resolver, afeta a nossa mente, né? E isso a gente precisa ficar ligado e muito alerta. Mas vamos terminar o texto. Lá no versículo 41, Jesus vai responder a questão que Marta trouxe para ele. O que Marta falou? Senhor, você não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. E aí no 41 o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Olha que resposta linda. Quantas informações não tem nesses 2 versículos? Como eu já falei antes, Jesus não condena a atitude de Marta. Olha que coincidência. Ontem, uma jovem me perguntou sobre esse versículo. E ela disse: tia, por que Jesus brigou com Marta? Marta não estava preparando comida para ele? Eu disse: estava, mas ele não brigou com Marta. Ele apenas a alertou que aquela agitação e aquela preocupação não seria bom para ela. Ele diz que apenas uma coisa era necessária.
Olha a palavra necessário. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. E o Senhor sabe o que a gente precisa. No meio de um turbilhão de coisas que a gente tem para fazer num dia, no meio de um monte de preparo para uma perfeita ceia de Natal, no meio de um monte de compromissos para que aquele evento que eu estou preparando saia tudo certo, tem as coisas que eu quero que aconteçam e tem as coisas necessárias. O Senhor disse, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas. E esta ninguém vai tomar dela. Meus amados, serviço vai ter todo dia. Trabalho, problemas, situações para serem resolvidas, nós precisamos delas, nós precisamos lidar com o trabalho, lidar com rotina, lidar com situações, problemas para resolver, isso tudo vai ter todo dia. Mas uma coisa apenas é necessária e nós precisamos nos apegar a ela, porque é ela que não vai ser tomada de nós, é ela que vai nos levar para a eternidade. Nós precisamos identificar para que a gente não fique agitado e preocupado com tantas coisas a ponto de esquecer o necessário. Marta se agitou muito, se preocupou muito, talvez porque tenha colocado aquela responsabilidade excessiva por suas costas, talvez por desejo de agradar a Jesus, de fazer algo do melhor, do bom e do melhor. Mas ela esqueceu que somos seres humanos, que temos limites, que não somos superpoderosos como o Senhor, que não temos o poder do Senhor. Nós, mulheres particularmente, vou confessar aqui uma coisa para vocês. Durante muito tempo eu fui super fã da Mulher Maravilha. E era justamente no período em que eu era uma Marta da vida. Super atarefada, dava conta de muita coisa e tinha orgulho disso. E aí até que um dia a ficha caiu, que eu não sou Mulher Maravilha. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu não sou inabalável. Eu sou pó. Eu sou frágil. Apenas um é todo poderoso. E é nele que eu vou me firmar. Porque através dele, não todas as coisas, mas as necessárias vão ser feitas. Ele vai me fortalecer, ele vai me aquietar, ele vai me dar paz para fazer uma coisa de cada vez. E principalmente, para que eu não esqueça que apenas uma é necessária. E eu vou parafrasear Jesus aqui. Essa coisa necessária, você que está assistindo esse vídeo, você escolheu. Ela é a melhor de todas. Ninguém vai tirar ela de você. Que Deus te abençoe. Até amanhã.